Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos os fascinantes capítulos da história das civilizações. Hoje, vamos dar um passo além do icônico Júlio César e mergulhar nas histórias de outros grandes generais que desempenharam papéis cruciais no Império Romano. Preparem-se para uma jornada repleta de estratégias ousadas, batalhas épicas e legados duradouros. Cneu Pompeu Magno, mais conhecido como Pompeu, foi uma figura proeminente durante o período final da República Romana e viveu na mesma época que Júlio César. Ele é frequentemente lembrado por suas habilidades militares excepcionais e suas notáveis conquistas, que o tornaram uma das personalidades mais influentes e renomadas da época. Uma das características mais marcantes de Pompeu foi sua habilidade tática no campo de batalha. Ele era conhecido por sua capacidade de planejar estratégias complexas e executá-las de maneira eficaz. Isso o ajudou a obter várias vitórias impressionantes ao longo de sua carreira militar. Uma de suas conquistas mais notáveis foi a chamada Conquista do Oriente, na qual Pompeu expandiu significativamente o domínio romano sobre o território oriental, incorporando várias regiões sob o controle da República Romana. Essa campanha abrangeu uma série de conflitos e negociações diplomáticas que demonstraram sua habilidade em lidar tanto com força militar quanto com diplomacia política. Além disso, Pompeu ficou famoso por sua bem-sucedida campanha contra os piratas do Mediterrâneo. Na época, a atividade pirata no Mediterrâneo era uma grande preocupação para o comércio marítimo e a segurança das rotas de navegação. Pompeu foi encarregado de combater essa ameaça e conseguiu derrotar os piratas, trazendo uma sensação de segurança às águas da região e restabelecendo o comércio marítimo. No entanto, apesar de suas realizações notáveis, Pompeu também se viu envolvido em complexas disputas políticas e rivalidades com outros líderes poderosos da época, como Júlio César e Marco Licínio Crasso. Essas tensões políticas eventualmente culminaram na série de conflitos conhecida como as Guerras Civis Romanas, nas quais Pompeu e César se enfrentaram em uma luta pelo poder político e militar. Caio Mário foi um líder militar e político notável da República Romana, cujas reformas tiveram um impacto significativo no exército romano e na estrutura da sociedade romana como um todo. Ele é conhecido por suas contribuições durante um período crucial da história romana, que abrangeu o final do século II a.C. até o início do século I a.C. Uma das reformas mais proeminentes realizadas por Caio Mário foi a reestruturação do exército romano. Antes de suas mudanças, o exército romano era baseado principalmente em uma milícia de cidadãos proprietários de terras, que serviam como legionários por um tempo limitado, geralmente durante as campanhas de verão, antes de retornarem às suas atividades normais. Isso muitas vezes resultava em legiões mal treinadas e mal coordenadas, dificultando a capacidade de enfrentar desafios militares de grande escala. Mário introduziu uma série de reformas que tiveram um impacto transformador. Ele abriu o recrutamento militar para uma gama mais ampla de cidadãos, incluindo aqueles sem propriedades, ao permitir que os voluntários servissem por longos períodos. Esses soldados profissionais eram recrutados de maneira mais eficiente e treinados de forma mais intensiva, criando legiões mais disciplinadas e experientes. Outra mudança importante foi a maneira como os soldados eram equipados. Mário adotou o sistema de distribuição de equipamentos padronizados pelo Estado, em vez de exigir que os soldados comprassem suas próprias armas e armaduras. Isso garantiu que todos os soldados tivessem o mesmo padrão de equipamento, aumentando a eficácia e a coesão das legiões. Além disso, Mário reformou a maneira como os soldados eram organizados no campo de batalha. Ele adotou formações mais flexíveis e móveis, permitindo que as legiões se adaptassem melhor a diferentes tipos de terreno e situações de combate. Isso aumentou a capacidade das legiões de enfrentar uma variedade de inimigos e desafios. As reformas de Caio Mário tiveram um impacto profundo não apenas nas forças armadas romanas, mas também na política e na sociedade. Ao permitir que cidadãos sem propriedade servissem no exército e ascendessem na hierarquia militar, Mário contribuiu para uma mudança nas dinâmicas sociais e políticas, alterando a forma como o poder era distribuído na República Romana. Você quer conhecer mais sobre os generais do Império Romano?
Para explorar essas histórias fascinantes e aprender mais sobre as táticas geniais que moldaram o Império Romano, temos uma ótima notícia. Na descrição do vídeo, você encontrará links para livros detalhados sobre estes generais, permitindo que você se aprofunde ainda mais na sua jornada de conhecimento. Aprenda sobre suas estratégias, descubra os desafios que enfrentaram e mergulhe em suas vidas extraordinárias. Basta clicar nos links na descrição para acessar esses tesouros de informações históricas. Junte-se a nós nesta busca por conhecimento e inspire-se nas trajetórias lendárias desses generais romanos. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo emocionante e prepare-se para uma aventura histórica única. Lembre-se de que cada vitória, cada derrota e cada estratégia moldaram o curso da história. Venha conosco enquanto exploramos os caminhos fascinantes da história e desvendamos os segredos dos maiores generais do Império Romano. Públio Quintílio Varo foi um general romano que é principalmente lembrado pela trágica e desastrosa Batalha da Floresta de Teutoburgo, um dos eventos mais infames da história militar romana. A batalha ocorreu no ano 9 d.C. e resultou em uma das maiores derrotas romanas, tendo um impacto significativo nas estratégias militares romanas na região. A Batalha da Floresta de Teutoburgo aconteceu na região da Germânia, atual Alemanha, onde Varus comandava uma força romana composta principalmente por 3 legiões, cerca de 20.000 a 25.000 soldados, e auxiliares locais. Varus foi enviado para suprimir uma revolta liderada por tribos germânicas, acreditando que a região estava sob controle romano. No entanto, o comandante germânico Arminius, que havia sido treinado como oficial romano, liderou uma emboscada cuidadosamente planejada contra Varus e suas legiões. Usando o conhecimento interno da estratégia romana, a topografia local e o clima ruim a seu favor, as tribos germânicas emboscaram e atacaram as legiões romanas em uma série de embates brutais ao longo de vários dias. A batalha resultou em uma devastadora derrota para as legiões romanas. A maioria dos soldados romanos foi morta em combate, e o próprio Varus cometeu suicídio quando percebeu a magnitude da derrota. As árvores e o terreno pantanoso da floresta dificultaram a movimentação das legiões romanas e permitiram que os guerreiros germânicos usassem táticas de guerrilha eficazes. A derrota na Batalha da Floresta de Teutoburgo teve um impacto profundo na política e na estratégia romanas na região. O imperador Augusto, ao saber da tragédia, teria lamentado a perda de suas legiões com a famosa frase Quinctilius Varus, devolva-me minhas legiões. A região da Germânia foi abandonada em grande parte como resultado dessa derrota, e a fronteira do Império Romano foi estabelecida mais a leste, ao longo do rio Reno. A derrota em Teutoburgo também teve implicações duradouras para a reputação e a memória de Varus. Sua derrota é frequentemente citada como um exemplo da importância do conhecimento local, da flexibilidade tática e do entendimento das condições do terreno nas operações militares. A batalha tornou-se um ponto de referência nas narrativas sobre o poder e os limites do Império Romano, bem como nas lições aprendidas sobre estratégia e táticas militares. Marco Pio Trajano, conhecido simplesmente como Trajano, foi um dos imperadores mais proeminentes do Império Romano, governando de 98 a 117 d.C. Sua carreira é notável não apenas por sua eficácia como líder militar, mas também por suas conquistas territoriais, suas contribuições para a administração e sua influência duradoura na história romana. Trajano é frequentemente lembrado como um dos imperadores generais mais bem-sucedidos, devido às suas campanhas militares vitoriosas. Ele conduziu uma série de campanhas no Oriente, incluindo a conquista da província da Dácia, região que abrange partes da Romênia e Moldávia atuais, e a anexação de territórios na região do Oriente Médio. A conquista da Dácia, em particular, resultou em grande prestígio para Trajano e proporcionou riqueza e recursos ao Império Romano. Suas campanhas bem-sucedidas no Oriente não apenas expandiram os domínios romanos, mas também reforçaram a reputação de Trajano como um comandante militar habilidoso e estrategista. Ele ganhou a lealdade das legiões e o respeito dos cidadãos romanos devido às suas vitórias. Além de suas conquistas militares, Trajano também deixou um legado marcante em termos de construções monumentais e obras públicas. O Arco de Trajano, localizado em Roma, é uma das estruturas mais emblemáticas que honram suas realizações.
Esse arco triunfal foi erguido para comemorar suas vitórias na Dácia e serve como testemunho de sua importância histórica. Além disso, Trajano é lembrado por sua ênfase na administração eficiente do império. Ele instituiu reformas que buscavam melhorar a administração provincial, o sistema legal e a gestão financeira. Suas políticas buscavam equilibrar o poder centralizado do imperador com a autonomia local das províncias, resultando em uma administração mais coesa e responsiva. Trajano também é conhecido por suas políticas sociais benevolentes, como a criação de programas de auxílio para crianças pobres e órfãs em Roma, demonstrando um compromisso com o bem-estar dos cidadãos. Seu governo foi uma época de relativa estabilidade e prosperidade para o Império Romano, e ele é frequentemente mencionado como um dos 5 bons imperadores, um grupo de governantes conhecidos por suas boas políticas e administração competente. Tito Flávio Vespasiano foi um imperador romano que governou de 69 a 79 d.C. Ele é conhecido por ser um general bem-sucedido que ascendeu ao trono imperial e desempenhou um papel fundamental na restauração da estabilidade após o caos do chamado Ano dos 4 Imperadores. Sua dinastia, conhecida como a Dinastia Flávia, teve um impacto duradouro no Império Romano. O Ano dos 4 Imperadores foi um período turbulento na história romana, que ocorreu entre 69 e 70 d.C., marcado pela rápida sucessão de 4 imperadores, Galba, Otão, Vitellius e Vespasiano. Durante esse período, o Império Romano enfrentou uma série de guerras civis e disputas pelo poder, resultando em instabilidade política e militar. Vespasiano emergiu como o líder mais bem-sucedido dessa turbulência e estabeleceu um governo estável. Ele era conhecido por suas habilidades administrativas e senso prático, que o ajudaram a restabelecer a ordem e a unidade no Império Romano. Durante seu reinado, ele reforçou a disciplina militar, restaurou a confiança das legiões e reestruturou a economia imperial. Uma das contribuições mais icônicas de Vespasiano foi a construção do Coliseu, originalmente conhecido como Anfiteatro Flaviano. Esse anfiteatro gigantesco, localizado em Roma, foi projetado para acomodar grandes multidões e sediar várias formas de entretenimento, incluindo lutas de gladiadores e outros espetáculos públicos. O Coliseu se tornou um símbolo duradouro do poder e grandiosidade de Roma, e sua construção demonstrou o compromisso de Vespasiano em fortalecer a cidade e a cultura romanas. Vespasiano também foi responsável por empreendimentos de construção em outras partes do império, como a construção de estradas, aquedutos e edifícios públicos. Sua ênfase em melhorias de infraestrutura contribuiu para o bem-estar dos cidadãos romanos e para a manutenção da coesão do império. Apesar de sua origem não aristocrática, Vespasiano estabeleceu uma dinastia de imperadores competentes. Seu filho Tito sucedeu no trono e é lembrado por, entre outras coisas, sua generosidade em relação aos necessitados durante uma erupção do Vesúvio que devastou Pompeia e Herculano. Vespasiano faleceu em 79 d.C., sendo sucedido por seu filho Tito. Sua administração bem-sucedida e suas contribuições para a reconstrução e estabilidade do Império Romano tiveram um impacto duradouro, influenciando a trajetória subsequente do Império e a forma como ele é percebido na história. E assim concluímos nossa viagem pelo mundo dos grandes generais do Império Romano, explorando suas vitórias, desafios e contribuições para a história. Lembrem-se de que, por trás dos grandes líderes, estão histórias intrigantes que continuam a inspirar e fascinar até os dias de hoje. Se você é apaixonado por explorar os caminhos fascinantes da história, convidamos você a se juntar a nós no canal Caminhos da História. Viaje pelo tempo enquanto desvendamos as vidas de figuras extraordinárias e os eventos que moldaram civilizações. Inscreva-se hoje mesmo para não perder nenhum episódio empolgante. E para aqueles que apreciaram nosso conteúdo e desejam contribuir, oferecemos a opção de usar a chave Pix exibida na tela. Sua generosidade ajudará a manter viva a busca pelo conhecimento histórico e a compartilhá-lo com o mundo. Junte-se a nós na jornada pelos corredores da história e faça parte desta aventura única.